No âmbito nacional, vou propor ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais vigília permanente, debates, campanhas e articulação com o Ministério Público Federal, OAB e sociedade civil organizada na defesa da Constituição Cidadã, que no seu preâmbulo e no artigo 1º institui o Estado Democrático de Direito em 5 de outubro de 1988, após 21 anos de ditadura militar. Hoje, todas as autoridades são eleitas pelo voto popular nas eleições majoritárias e proporcionais, ou ocupam seus cargos por concurso público nas carreiras de Estado. Ao serem empossados, prometem respeitar a Constituição Federal e as demais leis, como o fiz aqui hoje, como no caso, como procurador-geral para esse biênio. Entretanto, o nosso presidente da República, vencedor da última eleição, com a bandeira liberal, que torço que cumpra sua proposta de diminuir o tamanho do Estado, de fazer a reforma tributária e a privatização das estatais deficitárias, tem adotado uma postura e um discurso que deixam a população brasileira preocupada com o futuro da nossa democracia. Esperamos que ele, assim como os nossos governadores e prefeitos recém-empossados, cumpram com seus contratos de gestão, cenário em que a população seria a principal beneficiada pelas políticas públicas implementadas. Se assim o fizerem, terão o reconhecimento do eleitor e certamente se reelegerão. Essa é a regra do regime democrático, a alternância de poder. Ter adversários políticos é saudável, mas a polarização e a divisão da população que temos assistido entre nós e eles, e falar de comunismo numa economia globalizada para criar um inimigo, como tem feito o chefe da nação, não é hilário, mas preocupante. Ainda mais quando se pratica um discurso e ações arquitetadas dentro de um gabinete do ódio, instalado no Palácio do Planalto para atacar as instituições pilares do Estado Democrático de Direito, que são o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e o Ministério Público, no sistema de freios e contrapesos. Aprendi nas minhas aulas de pós-graduação na PUC de São Paulo, com o professor Tércio Sampaio Júnior, que quando os argumentos e teses não conseguem ser refutados, a tática é a pessoalidade, os ataques pessoais. É o que constatamos vendo militantes em marcha, lembrando o nazifascismo e jogando fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal, dizendo que vão estuprar filhas de ministros, fazendo plantão na porta das suas residências, e ainda ouvir um filho do presidente e parlamentar afirmar que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Os ataques não são somente as instituições que compõem os poderes que formam o Estado brasileiro, mas também o espaço cívico, que se tenta corroer com intimidação, assédio e difamação. Tática usada com frequência por membros do atual governo federal e importante parcela de seus apoiadores e seguidores. Os ataques misóginos do governo têm muitos alvos, dentre eles lideranças da sociedade civil, artistas, cientistas, acadêmicos, funcionários públicos, influenciadores e jornalistas. Esses alvos são muito bem retratados pela ativista social, fundadora do Instituto Igarapé, doutora Ilona Szabo, em seu livro recém-lançado, A Defesa do Espaço Cívico. Após ser convidada como representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, sofreu ataques do próprio presidente da República e da sua milícia digital, extensivos à família, à sua família, forçando-a ao autoexílio no Canadá. Lembra a ativista social, em seu livro, os casos da atriz Fernanda Montenegro, do cientista Ricardo Galvão, do médico Drauzio Varela, das lideranças indígenas Cacique Raoni e Sônia Guajajara, da Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação, também das jornalistas Bianca Santana, Constança Rezende, Miriam Leitão, Patrícia Campos Melo e Vera Magalhães, do influenciador Felipe Neto, dos professores Débora Diniz e David Neymer e da deputada federal Tabata Amaral. Mas o pior nesta orquestração disruptiva do regime democrático, orquestrada pelo senhor presidente da República,
eleito no segundo turno, é dizer que houve fraude na eleição e que teria vencido no primeiro turno. Mas não apresenta provas, num total desrespeito à Justiça Federal Eleitoral, uma instituição altamente especializada, com funcionários de carreira e que se desdobra em tribunais regionais compostos por desembargadores, juízes e advogados, como juízes com mandato, além do Ministério Público Federal, representado por um procurador da República. Justiça eleitoral essa que ainda convoca juízas e juízes de direito, promotoras e promotores de justiça de todas as comarcas para fiscalizarem o processo eletivo, combatendo o abuso econômico e a compra de votos, além dos partidos políticos com suas bancas de advogados especialistas em direito eleitoral. O voto eletrônico do Brasil, há mais de 2 décadas, é modelo mundial na era digital, inversamente ao voto no papel dos Estados Unidos. Mas o precedente do Capitólio americano, invadido pelos radicais brancos, apoiadores do sociopata Donald Trump, num país berço da democracia na era moderna, faz o nosso presidente da República alertar que o mesmo poderá acontecer com o Brasil em 2022, nas eleições majoritárias, colocando em dúvida a justiça eleitoral brasileira. Mas não é só isso. O senhor presidente tem ido em formaturas de graduação de baixas patentes do Exército e das polícias militares dos estados, com um discurso constrangedor para os generais e coronéis, diante de seus comandados, desconsiderando que a disciplina e a hierarquia formam a pedra angular dessas instituições militares. Neste caminho antidemocrático, arquitetado neste bate e assopra, testando as resistências das instituições, o ovo da serpente, do cineasta sueco Ingmar Bergman, na nossa realidade política, tem a cereja do bolo macabro, de 2 projetos de lei orgânica das polícias civil e militar, que restringe o poder de governadores sobre os braços armados dos estados. As propostas fazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação na PM da patente de general, hoje exclusivamente das Forças Armadas, e a constituição de um Conselho Nacional da Polícia Civil ligada à União. São projetos de lei completamente inconstitucionais por ferirem o Pacto Federativo. O ex-prefeito e hoje vereador do Rio de Janeiro, César Maia, que foi exilado político no Chile, fez um alerta nas redes sociais. Pede ele que se preste atenção ao que está acontecendo aqui, a exemplo do que aconteceu no Chile, onde os carabineiros, que se espalhavam por todo o território chileno, foram elevados à categoria de militares. Isso foi o que possibilitou um dos períodos mais sombrios de ditadura que se viveu lá. Para deixar bem claro o nosso compromisso com a defesa da democracia, uso as palavras de Ulisses Guimarães no discurso histórico promulgado em 5 de outubro de 1988, da nossa Constituição Cidadão. Com certeza, a maioria sensata dos nossos representantes no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público Brasileiro, OAB e sociedade civil organizada, hoje e sempre, estará afinada com o que ele afirmou. Disse Ulisses Guimarães: temos ódio e nojo à ditadura. Muito obrigado.